crucificasse. Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isso, compungiu-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Eu quero chamar a atenção, primeiramente, a esta pergunta, que a multidão, após Pedro ter pegado esse arrependimento, essa mensagem, onde ele enfatiza a ressurreição de Jesus Cristo, vinculando a ressurreição de Jesus Cristo ao que estava acontecendo, ao derramamento do Espírito Santo, diz o texto sagrado que quando a multidão ouvindo eles isso, compungiram eles em seus corações, ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Era esta a pergunta, acredito eu, que Pedro esperava ouvir da multidão. Embora seja um sermão fervoroso, um sermão maravilhoso que Pedro prega naquele dia, o dia de Pentecostes, a melhor reação que poderia acontecer dos ouvintes não era dizer a Pedro: olha como foi linda a mensagem, olha como você hoje foi eloquente. Não, a melhor reação seria exatamente essa: o que faremos, varões e irmãos? Porque Pedro traz uma mensagem aqui, que está dividida em duas partes. Primeiro, ele enfatiza, embora já falar na primeira parte sobre a ressurreição, ele enfatiza mais aqui o que é que estava acontecendo. Porque a multidão vem até onde estava reunido os discípulos, os primeiros cristãos que esperavam, baseado na promessa de Jesus, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eles estavam ali reunidos, orando, buscando o cumprimento desta palavra, buscando o derramamento do Espírito Santo. Quando de repente vem um som, um vento, como que de um vento impetuoso e veemente, que enche a casa. E foram vistos línguas de fogo repartidas sobre cada um deles, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. E a multidão, isso chama a atenção de uma multidão que está ali em Jerusalém, pessoas vindas de muitas nações, judeus que estavam espalhados por toda a terra, agora estavam indo a Jerusalém, ou vindo a Jerusalém para a celebração do dia do Pentecostes. Mas o que é que eles presenciam ali? O que é que chama a atenção deles? Era aquele grupo de cristãos que estavam orando, que de repente há algo sobrenatural acontecendo. Quando eles se aproximam para ver o que é que estava acontecendo, eles percebem que as línguas que aqueles homens falavam não eram línguas quaisquer, mas eles entendiam nas suas próprias línguas. Cada um entendia eles falando na sua própria língua, como se eles fossem poliglotas. Procuraram se informar se eles eram de fato pessoas que conheciam diversas línguas, mas tiveram a informação que eram semi-analfabetos, pessoas que mal falavam as suas próprias línguas. Então eles se maravilharam e eles ficaram ali se perguntando: o que é que está acontecendo aqui? E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele levanta e ele prega então um grande sermão, onde na primeira parte ele enfatiza. Ele vai dizer que o que estava acontecendo ali era exatamente o que foi anunciado pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão, e farei grandes prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A partir do verso 22, ele começa então a fazer uma ligação com
a ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz: varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado de Deus entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais em que Deus fez por ele, no meio de vós, como vós mesmos sabeis. A esse que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificasse, matasse pela mão de injustos. E aí ele vai dizer: ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E é então, a partir do verso 32, onde nós lemos: Deus ressuscitou esse Jesus, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então Pedro ele vai dizer o seguinte: isso que está acontecendo é o cumprimento da profecia do profeta Joel. Mas tem mais uma coisinha que eu queria dizer para vocês. Esse Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, esse Jesus, ele ressuscitou. E ele subiu ao céu, ele foi assunto ao céu. E tendo recebido a promessa do Pai, ele derramou sobre a sua igreja, sobre o seu povo, o Espírito Santo. E isso que vocês estão vendo é de fato uma evidência da ressurreição de Jesus. É o Espírito Santo sendo derramado como cumprimento do que ele disse que faria. Então é uma prova, é uma evidência de que ele foi entronizado, de que ele foi recebido na glória e que hoje manda, o que hoje derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja. E ele diz, e quando a multidão ouve isso, vendo as evidências, vendo que não era só palavras, mas era uma manifestação sobrenatural que acontecia ali, e Pedro explicando que estava vinculado à ressurreição, à morte e ressurreição de Jesus, eles perguntam: varões irmãos, que faremos? E nós agora, que matamos esse Jesus, que concordamos com a sua morte, o que nós vamos fazer? Esta foi a pergunta. Eu creio que era isso que Pedro gostaria de ouvir. E é o que todo pregador gostaria de ouvir. Ao pregarmos, não estamos tão preocupados com os elogios do nosso Senhor, mas estamos preocupados com a aceitação, com a reflexão, com o impacto que a palavra de Deus irá causar às pessoas que ouvem. E Pedro tem a felicidade de ouvir dos seus ouvintes, da multidão, o que é que nós devemos fazer. E o que é que ele diz que eles devem fazer? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é que Pedro está fazendo? É uma vinculação à descida, ao derramamento do Espírito Santo, à ressurreição de Jesus Cristo. E não apenas aqui, mas em outros sermões seguintes, a ressurreição de Jesus passa a ser a base das pregações daquele dia. Nós podemos ver já no capítulo 3, quando da cura daquele coxo que pedia esmola na porta do templo chamado Formosa, e quando Pedro e João passavam por ali, eles pedem uma esmola, e Pedro e João diz a ele: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Isso causa um grande impacto na multidão que ali estava, e eles queriam saber como isso tinha acontecido. No capítulo 3, no versículo 15, Pedro novamente vai vincular o acontecido à morte e ressurreição de Jesus. Ele diz no versículo 14: mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunha, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer, a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E é no poder desse Cristo ressurreto
que este homem, ele foi curado. Também no capítulo 4, no versículo 2, nós vamos ver aqui a reação daquelas pessoas. A mensagem de Pedro diz: doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E o que é que acontece? Ele não apenas vincula aos fatos acontecidos, à manifestação de poder, ao fato de que Cristo tinha ressuscitado, como também, a partir da ressurreição de Jesus, eles passam a pregar a ressurreição de todos quantos crescem na mensagem do Evangelho. Todos quantos se arrependessem e crescem na mensagem do Evangelho. Porque vai dizer aqui, o verso 1 do capítulo 4, estando eles falando ao povo, sobrevinham os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Então agora já não é mais anunciando que Jesus ressuscitou, mas é anunciando que em Jesus também os que crescem no Evangelho iriam também ressuscitar. E no verso 10 ele vai dizer: seja conhecido de vós, todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. E nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a partir daí, há esta vinculação. Cristo, o poder que está sendo manifestado na igreja é resultado do cumprimento da promessa de Cristo, que ao ser assunto ao céu, aquele que ressuscitou, ele também enviaria o Espírito Santo. E também não apenas Cristo ressuscitou, mas ele vai se tornar a primícia dos que dormem. Quando nós vamos ver em Romanos, no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, no capítulo 15, Romanos capítulo 8, o versículo 23, Paulo vai dizer o seguinte: e não só ela, mas nós mesmos que temos primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. No versículo 11, ele diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que este Espírito Santo que foi derramado, este poder que está na igreja, ele não apenas veio para capacitar a igreja, para conceder os dons, para que através da igreja seja feito coisas extraordinárias, sinais que acompanhariam a pregação do Evangelho, para encher a igreja de poder para testemunhar. Mas esse Espírito, estando em nós, ele é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. É o mesmo poder. Então ele nos é dado como sendo a primícia. Esse Espírito trazendo a vida que no futuro nós, na ressurreição, gozaremos em plenitude. Esse Espírito já traz ao nosso espírito a vida em o nosso espírito. E esse Espírito habitando em nós, ele é
uma evidência de que nós também iremos ressuscitar. Nós participaremos da ressurreição. A ressurreição será algo também que nós também experimentaremos. E no capítulo 15 da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, no versículo 21, Paulo ele vai dizer, porque assim como a morte, o verso 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo está vinculada ao derramamento de poder. O derramamento de poder, ele nos garante que também, a semelhança de Cristo, nós seremos ressuscitados. E a ressurreição de Cristo, Paulo vai dizer, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E a ressurreição de Cristo é a evidência de que nós iremos ressuscitar. Porque se alguém perguntar para nós, como você sabe que vai haver ressurreição? Alguém já morreu, algum homem já morreu e ressuscitou? Para você afirmar a ressurreição, nós iremos dizer o seguinte: Cristo morreu e ressuscitou. E a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ela é a evidência, porque a grande mal, nós sabemos que por sermos mortais, nós vivemos oprimidos por essa expectativa de mortes. Somos pessoas, a humanidade toda caminha para a morte. A humanidade sabe que dia a dia está mais próximo da morte. E isso apavora o ser humano. O ser humano vive debaixo de uma certa pressão. Mas o grande mal que o pecado trouxe, que a morte trouxe para nós, que essa separação de Deus trouxe para nós, não é apenas a morte em si, mas é essa capacidade para o mal, essa disposição do homem em virar as costas para Deus. Você pode dizer, mas eu sou uma pessoa que não tenho do que me arrepender. Não fui eu que matei o Filho de Deus. O que eu quero dizer a você talvez seja assustador, mas eu quero dizer que todos nós temos uma tendência a tentar eliminar Deus da nossa vida. Paulo ele diz na carta aos Coríntios, né, que assim como por um homem, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por Jesus Cristo. E quando foi que a morte veio por um homem? O que é que ele fez? Ele matou alguém. O que é que ele fez? Ele traiu alguém. Naquele dia, o que aconteceu ali no Éden foi que o homem tentou ser independente de Deus. Ele tentou eliminar Deus da sua existência. E por que ele tentou fazer isso? Ele tentou fazer isso porque o inimigo colocou em sua mente que Deus era um empecilho à sua felicidade. Quando perguntou a Eva, disse Deus que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Não, somente da árvore da ciência do bem e do mal. Ele disse, sim, porque no dia em que dela comerdes, vocês serão semelhantes a eles. Deus está se colocando entre você e a felicidade, te proibindo coisa que se você fizesse, te proibindo comer de um fruto que se você comesse, você seria semelhante a ele. Deus, ele está colocando empecilho no vosso caminho. E esse mal é um mal que todos os homens herdaram. A humanidade, a história da humanidade é marcada por essas tentativas de independência de Deus. Porque Deus é sempre interpretado como alguém que faz restrições a algo que dá felicidade. Deus é um estraga prazer. Deus é alguém
está sempre se colocando entre você e as suas conquistas. E o que é que o ser humano ele tem buscado? Viver independente desse Deus. O mesmo pecado do Éden vem sendo praticado. Isso não significa necessariamente um assassinato, um adultério, mas significa a tentativa humana de viver independente de Deus, de eliminar Deus da sua existência. E para isso, até dizem que a religião é coisa de fraco. Deus é coisa inventada por pessoas fracas. E, de alguma maneira, todos desejam eliminar. Eliminar de que maneira? Não dando ouvido à palavra de Deus. Procurando evitar. Por que que o Evangelho é tão odiado e tão perseguido? Porque os homens vivem na tentativa de viver uma vida independente de Deus. Mas é impossível. Até porque a morte, ela é inevitável. Vivemos aí momentos de aflição, onde que a ciência está sendo desafiada por um vírus, um pequeno vírus. E sabe-se que se consegue a cura desse, mas logo há uma mutação, uma mudança, e novas descobertas têm que se fazer. Há uma luta pela vida. Em meio a essa luta pela vida, há um desejo humano de independência de Deus, de virar as costas para Deus. O que é que Pedro está dizendo? Vocês têm que arrepender-se desse pecado. Vocês têm que confessar que vocês são pessoas que em Adão tentaram virar as costas para Deus. E que são pessoas fadadas à morte, condenada à morte em Adão, mas crê que Jesus veio para morrer esta morte, olhar para o Calvário e ver ali a morte, a nossa condenação em Jesus, e olhar para a sua ressurreição e ver ali também a nossa ressurreição, ver que ali ele venceu a morte, ver que ali a morte foi derrotada. Embora exista entre essa derrota da morte, que ela não foi aniquilada, ela não foi tirada, ela foi vencida. E ainda há uma tentativa da morte de reter as pessoas. Mas o Espírito Santo que está em nós nos garante que a morte não nos segurará na sepultura. Embora tenhamos que morrer porque ainda estamos neste corpo. Estamos em um corpo condenado à morte. Estamos em um corpo fragilizado, um corpo corruptível. E para que a morte seja vencida, precisamos ser revestidos de um novo corpo. Enquanto estivermos aqui, nós vamos experimentar a morte, mas não ficaremos presos nela, porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, todos nós também ressuscitaremos. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme. Então, qual é o poder da ressurreição? É o poder de todos em Cristo ressuscitar. E este poder, ele é ministrado, ele é trazido a nós através do Espírito Santo, e que traz para dentro de nós o ímpeto para viver a vida voltada para Deus, como pessoas convertidas, pessoas que confessaram as suas maldades, o seu ímpeto de maldade. Porque quando pecamos e ficamos sujeitos, Paulo, na mesma carta aos Romanos, quando ele fala da sua situação vivendo nesse corpo, ele não lamenta o fato de ser mortal. Mas é interessante, capítulo 7, versículo 24, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E o que é que ele está dizendo? Ele vai dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim,
mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero se faço. Ora, se faço o que não quero, não faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prendo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O que é que Paulo lamenta? Paulo lamenta este mal. Eu sei que em mim, na minha carne, há um ímpeto de maldade, herdado em Adão. E ele diz, eu sou miserável, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele vai dizer, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele vai ver a sua vitória em Cristo. E que vitória é essa? Assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E na carta aos Gálatas, no capítulo 5, Paulo vai falar sobre o ímpeto da carne versus o ímpeto do Espírito. Ele vai dizer no verso 17, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice. Ele vai aqui então fazer uma longa lista, mas ele vai dizer o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Ele vai dizer, há o Espírito de Deus operando no vosso interior, a vida de Deus. Enquanto há um ímpeto humano para a maldade, há um ímpeto, através do Espírito Santo de Deus, que é derramado em nós. Há um ímpeto para andarmos, para fazermos o bem. E este Espírito estando em nós, vivendo na direção, guiado por este Espírito, nós temos a certeza que este mesmo Espírito não nos deixará na sepultura, mas nos tirará dali, e nós viveremos para sempre com Cristo. Para você que está hoje aí temeroso diante dessa ameaça de morte pelo coronavírus, eu tenho uma notícia boa para você. Arrepende de que não fui eu que matei Jesus, nunca matei ninguém. Arrepende de tentativas de querer vencer o mal por suas próprias forças. Arrependa-se de tentar virar as costas para Deus. E reconheça que aquela morte, aquela ressurreição, tanto a morte foi a sua morte, como a ressurreição de Jesus, também é a garantia da sua ressurreição dele. Neles ressuscitamos para Deus. O nosso espírito já recebeu a vida de Deus. E nele nós venceremos também a morte. Um dia olharemos para a cara da morte e nós desdenharemos da morte. Um dia olharemos para ela e nós vamos dizer, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é que venceremos o ímpeto da maldade? No verso 42 do capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Um dia estaremos num corpo que não terá mais problema com coronavírus, não terá mais problema com epidemia, não terá mais problemas com pandemia. Isto é uma promessa de Deus. E nós já temos um fato que evidencia que nós experimentaremos isso. E qual fato é esse? É a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ressuscitou e tornou
o primeiro de muitos que irão crer no Evangelho e também ressuscitará naquele dia. Você quer participar dessa ressurreição? Você quer participar dessa vida que não se acaba? A ciência não lhe dará, pode até te livrar de um vírus, mas não lhe dará vida eterna. Mas em Cristo você terá vida eterna, uma vida que não acaba na sepultura, uma vida que nem o mal poderá tirá-la. E é uma vida superior, em um corpo onde estaremos livres também do ímpeto do mal e de toda a corrupção. Arrepende e aceita o Evangelho, aceita viver no Espírito, e será derramado esse Espírito, e a vida de Deus estará em você. E mesmo que você parta hoje, você um dia vai desdenhar da morte, vai dizer: onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o teu poder de reter? Tragada foi a morte pela vitória. O nosso maior inimigo hoje não é a morte. O nosso maior inimigo é esse ímpeto do mal, que precisa ser vencido com o arrependimento, com o reconhecimento que só pelo poder de Deus poderemos viver uma vida para Ele. Eu quero orar por você e te convido a aceitar este Evangelho, este Jesus, como único e suficiente Salvador da sua vida, e receba dele a vida e o poder sobre a morte. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus te agradecemos por tua morte no Calvário. Ó Deus, te agradecemos, ó Senhor, pela esperança que nos dá. Te agradecemos pela ressurreição, por este poder que já está em nós e que é a garantia de que também ressuscitaremos. Venceremos todo o mal pela ressurreição, quando estivermos em um novo corpo, ó Deus, um corpo incorruptível, um corpo glorificado, pois esse é o teu propósito. Te louvamos, Pai, e confessamos, Deus, que somos vendidos ao pecado, pessoas que precisam serem redimidas, porque já foram rendidas pelo pecado, mas em Ti nós somos mais que vencedores, porque Tu já pagaste pelos nossos pecados, e já quebraste o agrilhão da morte, que é o pecado, para nos dar a vitória sobre a morte e a certeza da ressurreição. Pai, dá a cada coração que ouve a Tua palavra, se hoje ouve a Tua palavra, que possa, Senhor, também receber de Ti esta vida, mediante o arrependimento e a confissão, ó Deus, na sua morte e ressurreição, como sendo, Pai, a morte e a ressurreição que trouxe para nós o perdão e a vida. Ó Pai, em nome de Jesus que pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Meus queridos, nós na sexta-feira estaremos gravando uma outra mensagem. Estamos aí fazendo algum teste para transmitirmos um culto online. E quem sabe estaremos conseguindo transmitir então o culto online na sexta-feira, o culto da vitória. E se não for possível, pelo menos uma palavra estaremos ministrando a todos vocês. E estamos aqui na igreja, todos quantos quiserem nos procurar para receber uma oração, uma palavra. Também temos ainda os compromissos financeiros, né? Aqueles que têm a sua contribuição, seu dízimo, a sua oferta, poderá trazer, também estaremos fazendo a anotação para a contabilidade, ou poderá ligar, o tesoureiro vai até a sua casa e estará fazendo as anotações para a contabilidade, e a obra de Deus não pode parar. O mal logo passará e voltaremos então a estarmos juntos novamente. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus, a paz do Senhor.